Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Estamos estudando este manual, Bíblia Sagrada. Esta aqui é uma tradução de Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancim, Bíblia Pastoral. Essa aqui tem uma introdução muito bacana. E a de estudos vai ser essa aqui, ó, livro Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, 2006. Livro de Efésios aí, cartas de Paulo. Lembra do Paulo? Este aí mesmo. Nós concluímos aí mais uma playlist aí, né? Nós estávamos estudando aí o Eclesiastes e hoje nós vamos iniciar aí com uma leitura, um comentário, uma leitura comentada, né? Sobre o livro de Efésios. Que Deus abençoe os nossos maravilhosos inscritos, nossos apoiadores, né? E as pessoas que estão aqui na linha de frente dos trabalhos, né? Tia Simone, pastora Simone, professora Simone, um abraço para você. Márcia Bia, João Ítalo, Ismael, Ulisses, o Robert, o Ulisses, a irmã Nilda, a tia Sônia Andressa Dandara. Essa galera aí tá tentando, tá fazendo o possível e o impossível para ajudar crianças e adolescentes aqui na nossa comunidade. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta tarde, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ser iluminados com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Somos gratos por todos os momentos. É a oração que eu te faço nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então é isso aí. Carta de Paulo aos Efésios. A introdução vai ser feita com a Bíblia da Pastoral e o estudo vai ser com a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Ela tem uma introdução, eu acho a introdução dessa Bíblia muito interessante. Ela é uma introdução bem histórica, né? Eu já pesquisei, ela é bastante confiável aí pela sua historicidade aí, né? E o estudo vai ser feito, os comentários filosóficos, teológicos aí vão ser feitos aí com a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Se você puder nos ajudar a se inscrever no nosso canal, lembrando que ao se inscrever no nosso canal, você está apoiando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. E a gente corre um bom risco de atingir o Elon Musk e ele nos patrocinar e a gente conseguir ampliar os trabalhos. Gente, nós estamos fazendo uma campanha para adquirir violões aí, porque a aula de música com o tio Silvio está fazendo tanto sucesso que as pessoas estão começando a procurar. E nós vamos ter que fazer 2 turmas. Olha que bacana, começamos com 3 meninos. O grupo hoje já está grande e graças aos nossos apoiadores, a Luciene, o Afonso e outras pessoas aí, nós estamos conseguindo aí melhorar os nossos instrumentos musicais. Não conta para ninguém, os meninos ainda não sabem. Vão ter uma surpresa aí na sexta-feira e não conte para ninguém, tá? Hoje é quarta-feira, então na sexta-feira, na hora que eles vierem, eles vão ter uma surpresa. Que Deus abençoe você que está conosco, certo? Carta aos Efésios, atribuído a Paulo, tá? As 4 cartas aos Filipenses, a Filemão, aos Colossenses e aos Efésios formam o grupo das cartas do cativeiro. Que cativeiro? O apóstolo Paulo, por estar falando de Jesus Cristo, ele estava preso. Gente, se você falar sobre Jesus, se você falar de coisa boa, se você pregar o amor, a justiça, a misericórdia, se você falar sobre o bem, você corre o risco de ser cerrado, pregado, martelado, fuzilado, explodido, afogado, esfolado, picotado, triturado, incendiado, queimado, estaca de tortura, chicoteado, cruz, já ia falar suquita, suquita, o veneno que matou o Sócrates. Tomou um copo de veneno lá. Suquita não. O Sócrates foi condenado a tomar um copo de veneno, né? E agora o suquita não sai da minha cabeça. Então você corre todos esses riscos aí, tá? Se você estiver fazendo o bem, tá? As 3 primeiras foram muito provavelmente escritas em Éfeso, entre os anos 55 e 57. Efésios e Colossenses talvez tenham sido escritas na mesma ocasião. É o que se deduz da semelhança entre elas pelo fato de mencionarem um Tíquico como portador de ambas. O apóstolo parece não conhecer pessoalmente os destinatários dessas 2 cartas. Isso nos leva a pensar que a carta aos Efésios, na origem,
não teve destinatário preciso. Talvez fosse uma circular destinada às comunidades da região próxima a Éfeso, e alguns chegaram a pensar que seria a mesma carta dirigida à igreja de Laodiceia, citada em Colossenses 4,16. Nota-se que a expressão em Éfeso falta em diversos manuscritos antigos. A carta aos Efésios é fruto de longa e amadurecida meditação teológica. Este é o apóstolo Paulo, né? Pois é, esse cara aí. Contemplando o projeto de Deus para a salvação da humanidade, o olhar de Paulo se concentra em Jesus Cristo no céu. É a ideia central da carta. Cristo, porém, não está longe do mundo nem dos homens. De fato, sua soberania englobou toda a criação e com ela toda a humanidade, que assim constitui o seu corpo, a igreja na qual se manifesta o grande mistério agora revelado, ou seja, em Cristo Deus reúne todos os homens na paz e na unidade, excluindo quaisquer separações de raça ou de origem religiosa. Cristo é o centro e ápice do eterno projeto de Deus, é o caminho da reconciliação e reunião de todos os homens no único povo de Deus. A igreja abarca a humanidade inteira e Paulo a contempla nas dimensões do universo. Ela é descrita sob 3 imagens: esposa, corpo e edifício. Desse modo, o apóstolo relembra os laços íntimos e orgânicos que unem os homens a Cristo e entre si na comunidade para levá-la ao pleno desenvolvimento. A carta aos Efésios é a carta do mistério da igreja. Interessante, né? A carta aos Efésios, né? A igreja lá em Éfeso, né? Efésios, a região de Efésios, é a primeira igreja do Apocalipse, né? É isso, tá? Então a introdução feita no livro da Bíblia Sagrada, edição pastoral, essa aqui, tá? E o estudo vai ser feito nesta outra Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia eu tenho um carinho por ela, tem mais de... tem 19 anos que essa Bíblia está comigo, tá? Ano que vem, em dezembro, em dezembro, 99, 2000 vai fazer, ano que vem, 20 anos que essa Bíblia está comigo, tá? Então, cartas de Paulo aos Efésios, tá? Primeira igreja do Apocalipse aí, tá? Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs aí, tá? Em nome de Jesus. O Paulo não conheceu Jesus Cristo pessoalmente, como os apóstolos e outras pessoas, né? Ele teve um despertar espiritual quando estava indo para Damasco, recebeu cartas de autorização, depois que eles apedrejaram, amassaram o Estevão, e ele foi perseguir qualquer pessoa que estivesse divulgando e falando sobre esse tal Nazareno aí, tá? E quando despertou do seu sono, abriu os olhos para as questões espirituais mais elevadas, se tornou aí o maior evangelista que você vai ouvir falar, tá? Gente, eu conheço evangelistas que não saem de suas casas, não saem das suas igrejas. Gente, a ideia para mim de evangelismo é sair e levar a mensagem, tá? Essa é a ideia que eu tenho, né? É isso, tá? Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós outros, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação, né? Um pequeno prefácio, uma saudação aí, né? Nos versículos 1 e 2. Tá? Ele está falando que Paulo, apóstolo de Cristo, ele se considerava apóstolo, então tinha sempre essa controvérsia. Era apóstolo ou não era apóstolo? Quem te consagrou apóstolo? Eu também às vezes me faço essas perguntas, né? Eu já conheci algumas pessoas que têm uns cargos mais elevados aí em algumas instituições. E se você parar para pensar, para que uma igreja evangélica, uma igreja cristã ou qualquer outro tipo de religião possa ter um grau elevado, é provável que tenha dentro dessa religião, até da igreja cristã em si, uma pessoa que esteja neste alto grau, né? Exemplo, eu fundo uma religião aqui cristã e eu me determino como bispo irmão Gerson, tá? Irmão Gerson, mas você não tem bispo aí. Pois é. Ou seja, precisaria um bispo me ungir bispo para que eu seja bispo. Eu não sou bispo, não tenho nenhum desses títulos, então como eu me intitulei bispo? É isso, eu já me fiz essa pergunta várias vezes aí. Tá? É isso. São reflexões que a gente precisa estar fazendo o tempo todo aí, tá?
Gente, a teologia, a filosofia, a psicologia, tudo que é gia, né, tem a ver com conhecimento, com logos, por busca de conhecimento, com reflexões profundas sobre tudo, sobre a vida em si. Né? Nós, os humanos, nós temos um cérebro, essa máquina conhecida como cérebro, capaz de armazenar tantas informações que é impressionante, tá? E a capacidade de lembrar de algo que eu estava lembrando ontem. Olha que interessante, rememorar. Então, o nosso conhecimento, a nossa busca por conhecimento, vai ser muito útil para orientar as futuras gerações, que é o que a gente faz aqui hoje, né? Uma orientação para crianças, adolescentes e jovens que estão em busca de um caminho, de uma direção mais iluminada, tá? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Dá para entender que existe algo além daqui, algo além da física. Né? O livro do Aristóteles ficou definido como metafísica, né? Não puderam dar um outro nome, então ficou com escritos além da física, escritos metafísicos. Né? Algumas pessoas vão entender que a metafísica é algo sobrenatural, tá? Algo que está além dessa realidade humana aqui, né? Essa realidade 3D nossa aqui, tá? E aqui o Paulo vai falar de regiões espirituais, regiões celestiais, né? Ou seja, uma dimensão que nós talvez ainda não conhecemos direito. Pode ser que um dia a gente conheça? Pode ser, pode ser. Pode ser que essa dimensão espiritual ela faça parte de uma realidade que nós talvez não tenhamos ainda o repertório para explicar essa realidade. Por isso, muitos estudiosos não aceitam muito a ideia de Deus, a ideia de Jesus Cristo, Jesus ressuscitou, os milagres, né? Porque na maioria das vezes, muitos destes pensadores eles são atomistas, acreditam naquilo que possam ser provados pelos seus sentidos, tá? E tem coisas que a gente não consegue provar pelos sentidos. Quer um exemplo simples? São os números. Me dá 1 quilo de número 1, aonde compra? Ô, irmão Gerson, número 1 vai lá no mercado e fala assim, eu quero 1 metro de número 1. Não existe. A matemática, os números, os símbolos numéricos só existem na cabeça dos matemáticos, certo? Assim também são os símbolos da linguagem, né? A letra A. Me dá 1 quilo de letra A. Como assim 1 quilo de letra A? Me dá 1 metro de letra A. Como assim letra A? Pois é, tá? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo se fundar, Jesus já era elegido, aí o Filho de Deus aí, tá? O contemplador da vitória de Deus. Deus já venceu, tá? Parece que nós estamos batendo cabeça, mas se você for parar para pensar quem é Deus, ele já venceu essa luta aí. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Olha, no amor, nós, os bonitos humanos, podemos nos tornar filhos adotivos de Deus, né? O Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, o Deus dos judeus, né? A ideia de um único Deus já foi um avanço extraordinário, né? Infelizmente lá tem esses conflitos, a gente tem que orar por eles. Nós somos todos irmãos, provavelmente nós viemos aí de uma mesma matriz, né? Dos povos adâmicos. Então a nossa obrigação como seres humanos é orar para que esses conflitos terminem. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Um benefício gigantesco, né? Algo grandioso, né? Para louvor e glória da sua graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Amado aqui está com letra maiúscula, o amado é Jesus Cristo, tá? Louvor e glória da sua graça, algo que é de graça. Algo que é de graça, mas o pessoal tenta vender ou comprar, né? Eu quero comprar um lote lá no céu. Eu compro um pedacinho de lote na Lua, que pode ser que a gente tenha que ir para a Lua, um pedacinho de lote lá em Marte, que pode ser que a gente tenha que ir para Marte, e um pedacinho de terra lá no céu, que pode ser que eu precise de um pedacinho de terra. Irmão Gesso, compra um sítiozinho lá no inferno. Não, acho melhor não comprar não. O dinheiro acabou já, eu já comprei 3 lotes, então é melhor não comprar lá, tá? E a gente tenta utilizar estas ideias de recursos, dinheiro, né, o Pix, né,
os bens materiais, né, para mostrar que a gente está com Deus ou não, tá? Sempre foi assim, Deus dos tempos antigos aí, a ideia de prosperidade, que para estar com Deus a gente tem que ser próspero. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Essa graça que foi derramada como uma riqueza, né, foi derramada sobre nós, né, essa sabedoria, esse entendimento espiritual, que algumas pessoas utilizam isso para fazer trabalhos incríveis, incríveis e maravilhosos. Eu conheço vários trabalhos aqui na nossa cidade que são dignos de pessoas iluminadas, tá? Tem pessoas incríveis aqui em Juiz de Fora, tá? Tem vários projetos aí. Nós temos o Hilário lá na região da Zona Norte. Nós temos trabalho feito com os idosos, trabalho feito com dependentes químicos. Nós temos a Associação dos Amigos, a ABAN. Nós temos o Grupo Semente, nós temos a FIAC. Nós temos vários trabalhos. Nós temos os trabalhos que são realizados nos presídios pela Igreja Universal. Nós temos a divulgação do Evangelho. Nossa, são muitos trabalhos aí, muitos trabalhos, tá? Nós temos o grupo da Conceição, do Janderson e da Sandra, né, que nos ajudam aqui com cesta básica. Nossa, parar para falar aqui, né? O Abrigo Santa Helena, que faz trabalho com idosos, né? O Lar Maria Luísa Marilac, também com idosos. Nossa, Instituto Jesus. Então são vários trabalhos de pessoas num grau de espiritualidade muito elevado aí, tá? E um trabalhozinho mais ou menos. Instituto Beneficente Betel aqui, do irmão Gerson, da pastora Simone. Trabalho mais ou menos, com crianças, 47. Então, estamos tentando não deixar crescer tanto, que a gente não vai dar conta. Mas a aula de música está fazendo tanto sucesso que nós vamos ter que fazer mais uma turma aí. Tá fazendo bonito aí, tá? E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em seu coração, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. É algo tão extraordinário que ele abalou a estrutura da terra e abalou a estrutura do céu. Esse sacrifício, essa oferta por nós, os bonitos humanos, aí pelas nossas almas, fez com que o nome de Jesus Cristo se exaltasse acima de todos os nomes. Olha isso, tá? Olha que coisa. O poderoso nome de Jesus Cristo. Tem um livro aí do E.W. Kenyon, é um livro excelente, eu já li. Já tive ele, mas eu já passei para alguém. Os livros aqui têm uma rotatividade aqui, né? E também, a fim de sermos, versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que dele antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tem uma marca em nós. Tem uma marca em você. Tem uma marca em você. O Espírito Santo é o advogado que está o tempo todo intercedendo junto ao Pai perante as nossas vidas. Porque se não fosse essa intercessão, espiritualmente falando, nós já teríamos sido consumidos por nós mesmos e até pela própria natureza. Porque vai chegar uma hora que a natureza vai olhar para o ser humano e vai falar assim: esse bicho aí não está dando certo. Dinossauro, lembra? Dinossauro? Pedra do espaço, pulveriza, dinossauro, pronto, acabou, recomeça. Pergunta para o Noé, o Noé vai te falar exatamente o que acontece quando a natureza se cansa das suas criaturas, tá? Presta atenção nisso aí. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. A propriedade de Deus é tudo. Eu, você, pedra, areia, sol, gilete, marcador de Bíblia, ventilador, smartphone, está tudo dentro da consciência divina. Fazemos parte de algo que está além da nossa compreensão humana, tá? E a gente está tentando nos redimir. Irmão Gerson, eu sou puro, eu não pequei, eu sou virgem. Eu não sei, mas e aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Andar, fazer, pensar, olhar, imaginar de uma maneira que faça com que o ser humano se torne um ser humano melhor. Fazer com que gente vire gente. Você pensa nessas coisas? Não, está guardado dentro de casa, está trancado a 7 chaves. Não está se importando, não liga porque teve guerra, porque está havendo guerra,
Não liga porque tem criança passando fome, criança bate no portão, irmão Gerson, não tem um pãozinho aí não? Pois é. E aí? Qual a sua observação quanto a estes fatos? Que existem pessoas que necessitam de uma orientação. Tá? É isso. Nossa tentativa aqui é essa. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria é aquilo que nos mantém numa tentativa de nos acharmos um pouco mais elevados do que os outros bichos. É como se nós fôssemos um bicho mais especial. Tá? É isso. E revelação é aquilo ao qual eu bato com o meu conhecimento em algo e eu consigo ter um certo entendimento daquele algo. Né? Eu olho para tudo que existe da forma ordenada do universo, das suas leis funcionando. Eu olho para eu percebo o grau de sofisticação do nosso olho, o grau de sofisticação do nosso cérebro, da nossa pele, da atmosfera terrestre, do sistema solar como um todo, e eu percebo que existe mais coisas aí, tá? Não pode ser só é igual a MC ao quadrado, tá? Eu acho que tem mais coisas aí, eu acho, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha, iluminação, nós estamos falando sobre iluminação o tempo todo aí. Quem gostava muito de falar sobre iluminação era o Buda, né? Lembra do Buda? É o pensamento budista, a filosofia budista. Fala muito de alcançar um alto nível de iluminação, né? E a filosofia budista ela é muito parecida com a filosofia de Jesus Cristo. Parece que ou Jesus bebeu da fonte de Buda, ou Buda, sei lá, teve algum conhecimento anterior, e esses conhecimentos estão sendo repassados desde sempre, né? Tem uns mistérios aí, né? Tem umas pessoas diferenciadas aí que passaram por aqui, deixaram esses conhecimentos, né? Deixaram aí seu ponto de vista, né? E estão influentes aí até hoje, tá? Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Qual que é a esperança que você tem da sua vocação para o futuro? O que você pretende fazer para que a sua vida tenha significado e valor, não só para você, mas para a humanidade? Aquilo que você sabe pode ser usado universalmente ou é só para você? Né? Você é tão egoísta que você está escondendo os seus dons, né? Você está escondendo o seu tesouro do teu coração, do teu entendimento, da tua alma só para você? Ou você consegue compartilhar isso aí? Tem gente que consegue. Eu conheço pessoas que conseguem compartilhar. Qual a suprema grandeza do seu poder para convosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. O cristianismo só é o cristianismo que é porque bilhões de pessoas acreditam que Jesus Cristo, o Rabino Yeshua, foi sacaneado até a morte, de todas as maneiras possíveis e impossíveis, e se entregou por causa de nós, os bonitos humanos, levando os nossos pecados até os infernos, e ressuscitou depois no terceiro dia, no domingo. A gente só está aqui falando sobre Jesus porque a gente acredita que Jesus passou por isso aqui. Fazendo-se sentar à sua direita nos céus. Ele deixou a sua glória e retorna para a sua glória, para tomar posse daquilo que já era dele, antes de ter vindo aqui. Acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo o nome que se nomeia. Ou seja, o nome de Jesus, o poder de Jesus Cristo, está acima de qualquer outro poder. Irmão Gerson, que isso, eu sou amigo do Donald Trump, nós somos poderosos, nós temos bomba atômica, mas aqui está dizendo que não existe poder, não existe principado,
não existe bomba atômica, não existe presidente, não existe sei lá das quantas, mais poderoso do que esse nome. Um nome que é tão conhecido que qualquer pessoa, muitas religiões, sabem exatamente quem é Jesus Cristo, tá? E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Percebe que ele usa uma figuração muito interessante. Imagine que a igreja é este livro, né? Imagine que a igreja é este livro. A igreja somos nós, as pessoas, os humanos, tá? E Cristo a cabeça. Cristo está acima, a cabeça está acima do corpo. Cristo é a cabeça, então você é automaticamente convidado a olhar para cima, para o alto, para o mais elevado, para a luz, para o conhecimento, porque Deus é a cabeça, e você é o corpo desempenhando trocentas funções. Tem pessoas que têm dom de ensinar instrumento musical, que é o caso do tio Silvio. Tem pessoas que têm o dom de ensinar matemática, português e geografia, que é o caso da pastora Simone. Tem pessoas que são capazes de conseguir recursos, que é o caso do nosso amigo Afonso. Tem pessoas que é capaz de juntar alimentos e fazer cestas básicas para um monte de gente que está precisando comer arroz e feijão. É o caso da Conceição, do Janderson, da Sandra. Tem pessoas que têm um carinho enorme pelos animais. É o caso da Luciene e do Leandro, nossos amigos aí. Tem pessoas que conseguem contribuir com 20 pãezinhos, segunda, quartas e quintas. É o caso do nosso amigo Fernando da Padaria. E outras pessoas, tá? Tem pessoas que conseguem vir aqui e limpar um banheiro, porque entende que está limpando um banheiro para Jesus Cristo. Tem gente que sacou uma parada dessa? Este é o poder de Jesus na vida do ser humano. A capacidade de ir além dos nossos recursos. A capacidade de ir além das nossas forças, a capacidade de superar qualquer dificuldade, a capacidade de vencer qualquer obstáculo, a capacidade de olhar para a vida e falar, poxa vida, vale a pena cada segundo, cada momento, cada olhar, cada desafio, vale a pena cada segundo, cada momento especial. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou passar na casa do meu irmão para ver se ele quer sentar na cadeira de rodas, se ele quer deitar no sofá, se ele quer uma água, se ele quer trocar a sua fralda, ou seja, nós devemos o tempo todo estar também preocupados com aquilo que as pessoas que a gente entende que são um pouco mais necessitadas precisam de alguma direção, de alguma ajuda, de algum socorro. E assim nós vamos estar desempenhando o nosso papel de se tornar gente. Eu venho aqui com a minha mochilinha para o planeta Terra, com a minha mochila, com os meus cadernos em branco. Eu vou adquirir conhecimento, eu vou ter bagagem para colocar na minha mochila. E depois, quando o sinal bater para retornar, din, 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 eu tenho que chegar aqui de uma maneira. E quando eu retornar, eu tenho que retornar bem melhor. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de nós, os seres humanos, os seres racionais aí, tá? Não sei como funciona em Marte, não sei como funciona na Lua, não sei como funciona lá em Andrômeda. Eu só sei que aqui no planeta Terra tem funcionado assim há 2000 anos, por causa desse grande mestre chamado Jesus Cristo. Nós vamos parar por aqui, né? Nós fizemos a introdução, lemos aí o prefácio de Paulo e lemos toda essa maravilha aí do capítulo 1. No nosso próximo encontro, nós vamos ler lá no capítulo 2, anota aí no seu super caderno, capítulo 2. Mandar um abraço especial para Alexandre de Oliveira. Meu filho está assistindo as playlists na ordem. Ele lê, depois que ele termina, ele manda uma mensagem. Assisti mais um. Alexandre de Oliveira, um abraço para você, que Deus te abençoe. Jéssica de Oliveira, o G te ama. Tia Simone Ara, o G te ama. Um abraço especial para o Ismael, o Ulisses, o Robert, o Guilherme, a Ágata e a tia Nilda, a irmã Nilda. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Se você, que está só de passagem, achou que as coisas que esse careca marrom falou faz algum significado ou não, ajuda a gente aí, se inscreve no nosso canal. Você está ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. Vê os vídeos aí, tocando violão, estudando, passeando, comendo, brincando, lendo a Bíblia, orando, cantando,
escrevendo, fazendo trabalho escolar, fazendo bagunça também, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Jesus.